Olá pessoal! No vídeo de hoje você passa a saber como fazer o brioche, um tipo de pão muito macio e amanteigado. Aqui é o chefe Eduardo Ito e eu vou começar mostrando para vocês os ingredientes que a gente precisa para produzir o brioche. Então nós temos aqui 500 gramas de farinha de trigo e para esse tipo de produção, que são pães, nós precisamos de uma farinha de trigo com um teor de proteína maior, então uma quantidade maior de proteína para que nós tenhamos um maior desenvolvimento de glúten. Então, caso vocês tenham acesso a uma farinha com um teor de proteína maior, dê preferência a elas. Senão você consegue fazer com qualquer tipo de farinha, mas aí o desenvolvimento do glúten não vai ser tão bom quanto com uma farinha mais forte. Aqui eu separei a farinha em duas porções. Então eu tenho 400 gramas de farinha e 100 gramas de farinha, e vocês logo vão entender o porquê. Nós temos também 60 gramas de açúcar, 200 gramas de manteiga, 75 ml de leite, 15 gramas de fermento biológico fresco, que equivale a um tablete, 10 gramas de sal e 4 ovos. Para esse tipo de pão, nós precisamos começar a fermentação num processo que a gente chama de esponja, porque é um pão que tem uma quantidade de gordura muito alta. Então, quando a gente tem uma quantidade ou de açúcar ou de gordura muito alta, a gente precisa iniciar esse processo de fermentação com uma esponja, que isso vai facilitar a nossa fermentação inicial. Bem, então, para esse processo de fermentação inicial, que nós chamamos de esponja, nós vamos usar 100 gramas de farinha, parte do nosso açúcar, o nosso fermento biológico inteiro, as 15 gramas, e o leite. O leite ele não pode estar gelado, ele pode estar de temperatura ambiente para morno, não pode estar muito quente, senão você acaba matando o nosso fermento. Então, de temperatura ambiente a levemente morno, você pode utilizar ele. Caso esteja num dia muito frio, você pode usar o leite morno para acelerar um pouquinho o processo de fermentação. Então, inicialmente, a gente vai pegar o nosso fermento biológico e vamos dissolver ele no açúcar. Aqui nós temos 15 gramas de fermento biológico fresco. Caso você esteja fazendo com fermento biológico seco, você pode utilizar 1/3 dessa quantidade, ou seja, 5 gramas. O fermento biológico seco, ele não dissolve no açúcar, então você pode hidratar ele diretamente no leite, que ele vai ter um resultado melhor. No caso do fresco, se a gente coloca açúcar, ele começa a dissolver. Então a gente mexe um pouco até ele dissolver e ficar líquido. Depois que dissolvemos o fermento biológico, nós vamos identificar que estão formando-se bolhas. Essas bolhas são resultados da fermentação. Então, se aguardarmos alguns instantes, a gente vai verificar que essa quantidade de bolhas está crescendo. E com isso a gente tem certeza que o nosso fermento biológico ainda está bom para utilização. Bem, já é possível ver que o nosso fermento está ativo, então agora a gente vai misturar os restos dos ingredientes. Eu vou fazer a nossa esponja direto no bowl da batedeira. Então aqui nós vamos colocar 100 gramas de farinha, o nosso fermento com parte do açúcar dissolvido, e o nosso leite. Eu vou aproveitar o leite aqui para
não perder nada do nosso fermento. E agora eu vou incorporar todos esses ingredientes até formar uma pasta. Bem, com isso nós temos a nossa esponja feita. A gente vai ter que aguardar entre 15 a 30 minutos, vai depender muito da temperatura do dia que você estiver fazendo, e até ele ganhar volume e apresentar uma boa fermentação. Então a gente vai cobrir com o filme PVC e aguardar esse tempo. Meia hora depois, o nosso pré-fermento, a nossa esponja já cresceu bastante. Então, nós podemos continuar o processo. Agora nós vamos colocar o restante da farinha. Antes disso, só vamos verificar aqui a consistência do nosso fermento, que está bem desenvolvido, né? A gente consegue ver um desenvolvimento bom de bolhas. Então a gente coloca o restante da nossa farinha. O restante do nosso açúcar e do nosso sal. O importante nessa ordem é nunca colocar o sal diretamente na nossa esponja, porque o sal vai acabar matando o nosso fermento e não é isso que a gente quer. Então o sal a gente coloca por último e faz uma mistura para que o sal não entre em contato direto com a nossa esponja e acabe interferindo com a nossa fermentação. Depois disso nós vamos adicionar os nossos ovos. Como, dependendo do tipo de farinha, da marca de farinha, a farinha vai ter uma capacidade de hidratação maior ou menor, e dependendo do tamanho dos nossos ovos, a gente vai precisar regular. Então aqui eu vou colocar os 3 ovos e vou deixar um para colocar depois se necessário. E agora a gente vai colocar na batedeira. O único ingrediente que a gente ainda não vai colocar vai ser a manteiga. A manteiga, por ser uma gordura, ela vai acabar dificultando o desenvolvimento do glúten. Então a gente vai bater para desenvolver o glúten primeiro e depois a gente vai adicionar a manteiga aos poucos. Então vamos para a batedeira agora. Então na batedeira a gente precisa usar o gancho, porque ele é o ideal para nós batermos massas mais pesadas, como as massas de pães. Então a gente vai primeiro bater essa mistura que tem todos os nossos ingredientes, menos a manteiga, e falta um ovo para a gente colocar, e a gente vai colocar se necessário. Então, verificando a consistência da massa, a gente pode colocar mais o último ovo e bater. Nesse momento, a massa não precisa ficar tão úmida, porque depois a gente ainda vai colocar bastante manteiga. Como eu comentei no começo do vídeo, essa é uma massa que leva bastante manteiga, então ela vai aumentar essa umidade quando a gente adicionar a manteiga e incorporar.
No caso da massa ainda estar muito seca nesse momento, a gente pode adicionar um pouquinho de leite. Então, caso a massa ainda esteja muito seca quando a gente misturar ela com os ovos, a gente pode acrescentar um pouco de leite para aumentar a hidratação da massa, só que temos que colocar aos poucos. Então podemos colocar de 10 em 10 ml para não passar muito o nível de hidratação da massa. Então aqui a minha está um pouquinho seca ainda, então eu vou colocar 10 ml de leite e bater mais um pouco. Depois de termos a nossa massa totalmente hidratada, nós vamos fazer um primeiro momento de sova. Então a gente vai bater por aproximadamente 15 minutos para desenvolver o glúten da massa. E depois a gente vai entrar com a manteiga. Então 15 minutos batendo na batedeira. Bem, depois de bater a massa, a gente vai ver que ela tem já alguma certa elasticidade, uma boa elasticidade. Agora a gente já pode colocar a nossa manteiga depois de bater por uns 15 minutos. Aqui a gente vai colocar metade da nossa manteiga, cortada em cubos, e de preferência em temperatura ambiente, para facilitar a incorporação da nossa manteiga. A gente vai bater ele por 5 minutos para incorporar essa metade, depois a gente coloca mais a outra metade e bate por uns 10 a 15 minutos, até toda a manteiga estar incorporada, e a gente vai ver se a extensibilidade da massa está boa. Nessa etapa, em algumas vezes vocês podem desligar a batedeira para misturar a massa de novo, para garantir que toda a massa fique misturada de forma bem homogênea, para que essas partes que ficam em volta da batedeira consigam se misturar no restante da massa. Bem, depois de sovar e incorporar toda a manteiga, a gente vai colocar essa massa aqui para crescer. Então, a gente consegue verificar que toda a manteiga já está incorporada. Aqui, como hoje o dia está bem quente e ficou na batedeira bastante tempo, ela está com uma consistência bem macia. Então a gente vai deixar ela crescendo por um tempo, depois a gente vai colocar na geladeira um pouco para essa manteiga endurecer e facilitar a nossa modelagem. Aí a gente vai deixar ela crescendo agora, coberta. A gente nunca pode esquecer de cobrir na hora de deixar ela fermentar. Depois, se ainda tiver muito macia a massa, colocar um pouco na geladeira. Depois, quando a massa estiver resfriada, a gente vai modelar, colocar para crescer para o segundo crescimento e depois a gente vai assar.
Ó, depois de 40 minutos a nossa massa cresceu bastante. Agora a gente vai colocar na geladeira mais uns 20 minutos para que ele fique mais firme na hora de modelar, porque hoje o dia está muito quente. Caso vocês estejam fazendo e a temperatura esteja mais fria, vocês talvez não precisem colocar esse tempo na geladeira. Caso esteja muito quente, a manteiga nossa massa fique muito mole, vocês podem colocar para facilitar na hora da modelagem. A gente vai retirar ela aqui do bowl. E retirar todo esse ar. Se vocês quiserem usar um pouco de farinha na bancada para ela não grudar, pode. E agora a gente vai porcionar essa massa para a gente colocar na nossa assadeira. A assadeira que a gente vai usar é essa assadeira retangular aqui, untada com manteiga. Então ela já está bem untada com manteiga para facilitar para a gente desenformar a nossa massa depois de assada. Agora nós vamos porcionar a nossa massa em unidades de 70 gramas cada uma. Para isso a gente pode usar um pouquinho de farinha na bancada, colocar a nossa massa e fazer um cilindro com ela. Bem, agora nós temos 10 porções de massa para a gente fazer uma montagem na nossa assadeira. Agora com cada porção a gente vai bolear, então a gente vai dobrar essa massa, puxando a da extremidade para o centro, depois bolear ela em uma pequena esfera. Vamos colocar um canto da nossa assadeira. E depois a gente vai fazer isso com as 10 esferas aqui. Bem, agora nós vamos deixar o nosso pão crescendo durante meia hora aproximadamente, depois levar no forno pré-aquecido a 180 graus. Então a gente já precisa colocar o forno para aquecer agora, 180 graus, enquanto o nosso pão cresce e a gente precisa cobrir esse pão. Mas nós, com essa receita, nós ainda temos uma porção de massa sobrando, então aquele vai ser uma forma de montar. E nós também podemos assar ele como se fosse um pão de hambúrguer, fazendo a modelagem de forma redonda. Que aí a gente vai ter o nosso brioche no formato de pão de hambúrguer. Então a gente agora vai deixar eles crescendo durante meia hora, enquanto o nosso forno pré-aquece. Montada
com manteiga. E agora a gente vai cobrir para que eles cresçam. Vamos esperar meia hora. Enquanto o nosso forno pré-aquece, eles vão crescendo e vamos assá-los. Os pães ficaram crescendo por 30 minutos. Então agora eles já estão bons para assar. A gente só vai pincelar um pouco de egg wash, que é uma gema com um pouco de leite ou com um pouco de água. Eu estou usando a gema com um pouco de leite. A gente pincela. Isso daqui vai ajudar a dar cor. E agora nós vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 40 a 45 minutos. E depois de 40 minutos, ambos os pães estão assados. Depois de tirar eles do forno, é importante que a gente coloque uma grade para que eles resfriem. Se vocês não tiverem uma grade para colocar eles, vocês podem deixar em cima da grade do fogão para eles esfriarem, para que não fique essa umidade embaixo acumulada, para que ele fique mais sequinho e dure mais tempo. Tá? Então é isso. Essa é a nossa produção de hoje. Pão de brioche, com o que a gente pode fazer de diversos formatos. E a característica dele é ser um pão bem macio, por causa de uma grande quantidade de manteiga que ele leva. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para mais informações, tanto sobre panificação quanto para outras áreas do conhecimento. Ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.